Fala pessoal, sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós falaremos sobre a fé. O que de fato é a fé? Primeiro, para nós entendermos o que é a fé, nós precisamos falar o que não é a fé. Hoje nós vivemos em uma geração, em um mundo onde fé é você gritar, é você determinar, é você crer de uma forma tal ao ponto de acontecer aquilo que você acreditou. E isso eu e você determinamos como fé. Mas será que a Bíblia nos mostra realmente que isso verdadeiramente é a fé? Eu quero usar aqui como base o livro de 1 João. Ele fala lá no capítulo 5 da sua carta que a fé é uma fé vitoriosa, mas é uma fé que está firmada totalmente em Cristo. Essa fé que é vitoriosa é uma fé que vence o mundo. Então, a fé vitoriosa do cristão, primeiro, para entender o versículo 4, precisamos voltar para o versículo 1, a qual ele fala sobre Cristo, sobre a fé em Cristo, sobre o contexto da obediência, o contexto do amor, da comunhão, em que João fala através de Cristo. Então, para entendermos aqui, a fé que João está falando, uma fé vitoriosa, uma fé bíblica, é uma fé totalmente ligada a Cristo. João ele nos faz entender que a fé que vence o mundo não é uma fé que vencerá, uma fé que venceu, mas é uma fé no presente, que vence no presente. E essa fé que vence o mundo é uma fé que está totalmente ligada e totalmente concentrada na pessoa de Cristo. João ele vai usar no seu evangelho, no capítulo 16, versículo 33, para falar que Cristo venceu o mundo. E então João nos faz entender nessa palavra que a fé que nos faz entender que Cristo venceu o mundo nos torna vencedores por meio dele. Mas quando falamos de fé por meio da Bíblia Sagrada, encontramos uma fé salvadora, a fé que Paulo vai descrever lá em Efésios capítulo 2. Essa fé, ele diz que é a fé da nossa salvação. Ele nos escreve que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Paulo fala de uma fé salvadora, ele está falando de uma fé totalmente ligada a Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e depois, isso não vem de nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, também vai nos dizer que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o que Paulo e o escritor de Hebreus falam em comum, que Cristo gera, mas é Cristo quem produz a fé em nós. Então a fé que nós temos até mesmo para a salvação não depende de nós, depende exclusivamente de Deus e da sua obra redentora através de Cristo. E quando eu falo de fé, eu estou falando de uma fé que não depende das coisas, a fé que não olha para as coisas momentâneas, como Hebreus fala no capítulo 11, lá da sua carta, mas uma fé que está totalmente ligada a Deus. Nós temos alguns exemplos como Abraão, como Moisés, como Davi, como Jó. Abraão, ele recebe a promessa de Deus, mas ele caminha, ele sai da sua terra, mas ele não alcança a promessa, ele não vê a sua descendência, como Deus disse que seria como estrelas do céu. Ele não vê isso, mas ele sai, ele caminha, ele confia em Deus. Moisés, quando Deus chama ele para ser o libertador do povo, ele não entra na terra prometida, mas ele vê, ele também acredita e confia em Deus. Davi, Deus mesmo fala para ele que da sua descendência viria o rei perpétuo, mas ele ainda assim não alcança essa promessa. E encontramos também em Jó. Jó, ele, como Iago Martins diz, ele não tinha o livro de Jó para saber o que aconteceria no final, mas ele creu, ele acreditou em Deus. Isso é a fé que está ligada totalmente a Deus, não nas coisas, não nas finanças, não naquilo que eu tenho, não na minha saúde, porque Jó perdeu a sua saúde, perdeu os seus bens, perdeu a sua família, mas ainda assim ele continuou fiel, porque a sua fé era em Deus. A sua fé não estava no que ele tinha, se ele tinha saúde ou não. A sua fé levou ele a proclamar que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Então, isso é a fé. E a fé é muito importante porque Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 6 que ela é o nosso escudo. Nós confundimos as armas da nossa guerra. Nós trocamos a espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo, que é a fé. Nós trocamos, usamos a palavra como o escudo e a fé como uma arma, quando ao contrário. Por quê? Porque quando a levante, quando as setas inflamadas contra a nossa vida, nós estamos firmados, estamos protegidos pela fé. A nossa mente está blindada pela fé, que é a fé em Cristo Jesus, que Ele é fiel
para cumprir aquilo que prometeu. Quando entendemos o que é fé, nós proclamamos como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, sim, Ele está comigo. Muito bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de curtir esse vídeo para que o YouTube reconheça como um vídeo relevante. Compartilhe também com seus amigos, edifique a vida de alguém através desse vídeo sobre a fé. Comente o que você achou deste vídeo, o modelo de vídeo que você gostaria de ver por aqui, um tema específico que você gostaria. Se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta.